Estamos iniciando a 6ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. E agora falaremos sobre a atividade da mediação de conflitos. E para isso, estão aqui a Ana Lúcia Catão, que é advogada pela USP, mediadora, educadora em Educação de Direitos Humanos no Instituto Vladimir Herzog, pesquisadora em redes de conversa, mediação restaurativa e práticas colaborativas. É professora da Universidade de São Judas. E a Lauren Menock, que é psicóloga pela Unesp, mestre em Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem pela mesma instituição. É professora assistente na Universidade Paulista. Unip é pesquisadora da atividade de mediação nas escolas. Eu agradeço a presença de vocês. Obrigada. E vamos iniciar com uma pergunta. O que é essa atividade de mediação de conflitos? Bom, a mediação é uma forma de um espaço de conversa em que um terceiro facilitador auxilia as pessoas a conversarem sobre uma situação de conflito, né? Ele facilita ali proporciona uma escuta, as pessoas organizam um pouco a fala, ajuda as pessoas a se escutarem mutuamente e dentro de uma situação de conflito, que pode ser de vários tipos, pode ser um conflito dentro de uma família, dentro de uma sociedade, num coletivo, numa escola, enfim, vários espaços em que há conflitos. Quer dizer, tem conflito, o mediador tem uma possibilidade de atuação. Sim. E a escola é um espaço de convivência, então um espaço também em que existem muitos conflitos. E hoje nós temos a possibilidade, né, de contar com um professor que exerce essa atividade de mediação de conflito e que tenta, né, resolver o conflito, pensar o conflito de uma forma não violenta, né, de uma forma a possibilitar o crescimento, o desenvolvimento, a transformação daquela situação que revela um conflito de interesses, de objetivos, de desejos, né? Tentando fazer isso de uma forma dialogada, de uma forma a possibilitar a reflexão das pessoas que estão naquela situação. E para qualquer tipo de pessoa é feio, mas para qualquer pessoa que está na escola, quer dizer, entre professores e alunos, professores e gestores, não tem uma preferência, não são só com alunos. Não, são conflitos que acontecem na escola, né? Conflitos que envolvem todos os personagens desse contexto escolar, alunos, professores, familiares, pessoas da comunidade, que por alguma razão possam estar envolvidos nessa situação de conflito. E na justiça, como é que isso funciona? Então, a justiça tem bom, agora já depois de algum tempo, a Justiça incorporou a figura do mediador, está prevista agora no novo Código de Processo Civil, dentro do processo, ao longo do processo. Então, a gente chama essa mediação de mediação judicial, porque ela se dá ao longo do processo judicial, pode ser também antes do processo, mas ainda sob as asas do judiciário, né? Ela se dá, enfim, trazendo as pessoas que estão dentro, vão fazer uma demanda diante do judiciário ou estão com uma demanda no judiciário, abre uma espécie de uma janela, né? Espaço temporal dentro do processo e diz, bom, agora aqui as coisas a gente vai começar de um jeito diferente, né? A gente não vai ter ninguém para julgar, não vai ter produção de prova, a gente a conversa aqui é sigilosa, então nada do que é conversado aqui entra no processo. E para tentar produzir dentro daquele espaço um espaço de confiança em que as pessoas podem falar daquilo que de fato importa, né? Porque o judiciário ele redesenha o conflito, ele cria um conflito traduzido para o mundo jurídico, né? Isso é o que faz o conflito que vai no judiciário não é o conflito que as pessoas propriamente têm, é um conflito traduzido
né? E aí, dentro do espaço da mediação, você trabalha com um conflito que, de fato, importa para as pessoas. Então, vamos dar um exemplo. Vou dar um exemplo aleatório. Bateram no meu carro, o cara não quer me pagar. Aí a gente diria que é o caso... Se você não conhece essa pessoa, uma pessoa que você nunca viu na vida e nunca mais vai ver, provavelmente, Sei. a gente trabalharia com uma outra figura, que é prima, né, uma irmã da mediação, que é a conciliação. Porque a mediação ela se aplica a situações de relação continuada. E a conciliação se aplica a situações mais objetivas, em que você não vai necessariamente encontrar as pessoas. Porque a conciliação ela vai trabalhar com uma coisa que a gente fala na cibernética, né, mudanças de primeira ordem. Né? Ela faz ela trabalha a partir dos pontos comuns das pessoas. Então, ela abafa o conflito, né? Ela puxa aquilo que é comum para chegar num acordo. Enquanto que a mediação trabalha com o que a gente chama de cibernética de segunda ordem, uma mudança de segunda ordem, porque ela vai mudar o padrão de relação diante da situação de conflito. E a conciliação... Então, você não resolve o conflito na mediação, você transforma a forma de lidar com ele. Porque a ideia é que você não acaba com os conflitos. E a conciliação não é o mediador que faz, é outra figura. É uma figura chamada conciliador. Conciliador. Eu estava fazendo já uma relação incorreta. Juntando, né? Certo. Que é uma mistura que se faz muito, inclusive a mediação dentro do judiciário entrou inicialmente no espaço da conciliação, agora só que tem um espaço específico para mediação e se deu essa diferenciação de mediação, são situações continuadas e o mediador não propõe soluções, enquanto que na conciliação são situações pontuais e o conciliador pode propor soluções, enfim. E que tem valor legal. As duas têm valor legal. As duas têm? As duas têm valor Na legal. escola, né? Um conflito entre alunos. Como é que é essa entrada do mediador? Se entrar. Essas situações são bastante frequentes, né? Hoje a gente tem inúmeros exemplos, né, de conflitos e grande parte deles também que envolvem as relações que são contínuas, né, entre colegas que são de uma mesma sala, entre alunos de uma mesma escola. E o mediador ele vai tentar, como a Ana disse, não resolver o conflito, não apaziguar de uma forma forçada, porque isso também poderia ser uma forma de tratar com violência de um conflito, quando a gente ignora que ele existe, a gente ignora quais são as razões que levam àquele conflito, mas ele vai tentar evitar estratégias violentas de resolução de conflito e propor o diálogo. Então ele entra como uma figura, né, junto com outros personagens também, para a construção de um círculo, de uma conversa, em que tanto aquelas pessoas que se sentem vitimizadas pela situação ou que são supostos agressores, né? Mas enfim, as partes desse conflito possam falar, possam ser ouvidas sem julgamento, né? Podendo usar alguns recursos do que a gente chama de uma comunicação não violenta, então expressando os seus sentimentos, não atribuindo intenções aos outros, mas tentando ver de uma forma sem julgamento o fato, né, que aconteceu. E é um caminho, então, do diálogo para que possam ser restauradas as relações entre as pessoas, entre alunos, ou entre alunos e professores, ou entre outras pessoas na escola também. E a aceitação? Sim, a função do professor mediador de conflito, ela é uma função relativamente nova, né? Ela começa a partir de 2011, 2012, nas escolas públicas estaduais aqui de São Paulo. E hoje em dia temos mediadores em grande parte das escolas, né? Em especial aquelas escolas em que tem demandas grandes, né? De violência ou de formas de conflitos que venham sendo resolvidos de forma violenta. E tem sido uma função bastante aceita, reconhecida, valorizada, né? Muitos professores hoje vêm desejando ocupar essa função de professores mediadores nas escolas. Dentre eles, inclusive, alguns professores psicólogos, né? Como hoje nós não temos mais as disciplinas de psicologia no ensino médio, esses professores de psicologia ocupam a função de professores mediadores ou outros professores de outras disciplinas que desejem trabalhar. Mas é uma atividade exclusiva do psicólogo? Não é uma atividade exclusiva do psicólogo. Qualquer Sei. professor que tiver interesse, né,
e tiver já algumas habilidades que são reconhecidas como alguém capaz de favorecer o diálogo na escola, que tenha já um pouco dessa atuação, né, de mediador de conflitos, ele pode se candidatar, faz um curso, né, tem uma capacitação para desenvolver essa função, e aí ele se torna um professor mediador de conflitos. E vamos pensar nos conflitos entre polícia e cidadãos. Ele também atua, não? Tem bom, se pensar na GCM, a GCM andou fazendo aí uma formação dos guardas civis metropolitanos em mediação. Municipal de São Paulo. De São Paulo. Sei. Na verdade, a mediação vai entrando em vários espaços, né? Então, como a Guarda Civil Metropolitana tem uma lógica que é de trabalhar a cidadania e trabalhar a prevenção, não atuar responsivamente, no sentido do policiamento, né? É uma guarda de cidadã, digamos, teoricamente, pelo menos. Então, dependendo da gestão da GCM, eles topam um esforço maior em trabalhar situações de vizinhos, situações de vizinhança, com a mediação. Eu dei muita aula houve uma época, ainda existe, mas houve uma época que estava mais forte, na Secretaria do Verde do município tinha uma universidade municipal do meio ambiente e da cultura de paz. E ela trabalhava com formação de vários agentes da sociedade civil, e então misturava Conselho Tutelar, GCM, misturava professores do estado, do município, misturava pais de alunos, enfim, pessoas de diversos campos para aprender mediação e atuar nos seus diversos, pessoas que trabalham com conflitos de territórios, né, de ocupação de territórios, conflitos, enfim, de diversos tipos, né, para trabalhar. O que quer dizer aprender mediação? Vocês duas falaram disso, né? De formar professores, formar pessoas. O que quer dizer isso? A mediação se tornou uma forma de atuar sistematizada, mas na década de 70, apareceu em vários lugares, porque tem uma coisa da mediação que ela é uma prática, antes de tudo é uma prática para se trabalhar situações de conflito. Então, algumas são informadas pela comunicação não violenta, outras são informadas pela psicologia sistêmica, outras são informadas pelas experiências dos aborígenes australianos, de como eles lidavam com os conflitos. Então, isso desenvolve uma forma próxima da mediação, que é a justiça restaurativa, que trabalha a mediação vítima-ofensor. Na verdade, a vítima-ofensor vem dos aborígenes da América do Norte. Mas são formas, né, conta a história da mediação, que são resgates de formas tradicionais de se lidar com conflito, em que você não acusa, não pune, você trabalha com a perspectiva da inclusão e com a perspectiva coletiva, e sistematizadas dentro de uma determinada realidade concreta. Então, quando chega ao Brasil, a gente vai fazendo formas nossas de abordar situações de conflito. Então, a gente está criando ainda muitas formas de fazer, né, em diversos campos, né? A própria da escola que a Laura mencionou, o Estado abordou a ideia do professor mediador. O município escolheu a possibilidade de uma comissão de mediação de conflitos, compostas por vários atores da comunidade. Tem escolas que adotam a mediação entre pares, que são os alunos fazendo mediação dos próprios conflitos. Enfim, é um universo que vai... Na verdade, é um universo muito criativo, porque a ideia é seguir alguns princípios de ação, né? Que são os princípios da informalidade, da flexibilidade, do sigilo, suspensão de julgamento, da não violência. Que mais? Que outros princípios a gente tem? Da oralidade, né? Isso, e vão surgindo técnicas, né, a partir dessas experiências, que são todas ainda relativamente recentes, né? Se a gente for comparar a uma tradição mais judicializante, né, de resolução desses conflitos,
Então, a ideia nem é resolver o conflito, é poder pensar o conflito, explicitá-lo muitas vezes. E aí vão sendo pensadas técnicas, estratégias, né, que vêm do campo do direito, da psicologia, como a Ana falou, recuperando, né, formas tradicionais de se pensar a restauração da convivência dentro de um grupo, de um coletivo. Então, a cada momento parece que vão surgindo novas ondas, assim, né, novas tendências que são apresentadas nesses cursos de formação, né? Hoje a gente tem cursos de pós-graduação, de formação para mediadores, em que podem se inscrever para esses cursos pessoas de qualquer formação profissional, né? E dentro das escolas do Estado existe um curso específico oferecido pela própria Secretaria de Educação, que também faz aí uma abordagem dessa mescla, né, dessas tendências para a formação dos professores mediadores da Secretaria, né, de Educação. Não, essa questão de ser multiprofissional foi uma das brigas do campo da mediação, porque houve um momento em que a mediação existia, aqui no Brasil, que ela existia e era praticada sobretudo por psicólogos. Aí os advogados descobriram. Os advogados descobriram, quiseram dizer que a mediação seria exclusiva dos advogados. Aí foi uma briga toda no campo, dizendo, não, a mediação é um espaço multidisciplinar e se nutre de um saber trans, né? São vários saberes que se encontram para produzir algo, é um jeito de fazer. Então, é meio que um ponto de honra que qualquer um possa fazer mediação, né? E qual é o resultado esperado? Então, se propagandeia que o resultado esperado é o acordo, mas quando a gente trabalha mais seriamente com a mediação, o resultado esperado é que as pessoas conversem de outra maneira diante dos seus conflitos, né? Que elas consigam não entrar no campo da violência. Então, que elas consigam resolver ou trabalhar, lidar com as diferenças sem entrar no campo da violência, né? Acho que esse que eu diria que é o objetivo maior da mediação. E aí, quando você pensa que é o acordo, você acaba penalizando as possibilidades, as potências da mediação, porque ela acaba se tornando algo muito diretivo, né? Porque se você quer o acordo como resultado, você pula etapas, né? Você não escuta muito bem, você atropela a conversa, enfim, se você está disposto, tem clareza de que ali é só um espaço de conversa, que as pessoas aprendem a lidar com as diferenças, aí você não precisa ficar pulando etapa para chegar no acordo. O acordo é uma consequência eventualmente desejável, mas não necessária para você ter uma boa mediação. Acho que a expectativa maior é o desenvolvimento desse processo da mediação do que da consequência final a que se pretende chegar. Ela vai ser uma consequência de um processo, né, de mediação bem feito, em que as pessoas possam ser ouvidas, possam falar. É um como fazer mais do que um que fazer. Né? Você olha muito Briga de casal, ele também entra? Entra casal, briga em casal antes de se separar, depois da separação. Sei. Né? A questão é que né, aí o pessoal que tem menos familiaridade com a psicologia, por exemplo, acha que é só falar de sentimentos que virou terapia, né? Sei. E acho que a mediação não entra, não tem quem tem, tanto que qualquer um pode fazer, né? Desde que tenha uma capacitação mínima de mediação, mas não entra no campo dos sentimentos, mas é muito focado naquela situação de conflito. Claro que ela sempre tem outras ramificações, né? Mas você não vai entrar em todas elas, você vai entrar naquelas que são mais estratégicas para lidar com aquela situação. E aí, eventualmente, você percebe que aquele casal talvez precise de uma terapia de família. Então, você encaminha, diz, talvez vocês precisem de uma outra abordagem, um pouco mais contínua, mais conversada, em que vocês precisam de mais tempo. De casal, e aí, ou pós-casal. Isso. Também encaminha por aí. Aí também vai, né, você percebe que ou vocês precisam consultar o advogado, vocês têm uma questão jurídica que não está clara para vocês, então talvez seja o caso de vocês consultarem um advogado,
ou, sei lá, uma estação de empresa, vocês precisam consultar um contador, enfim, né? Aí você vai se afinando com as outras. Ou uma situação dentro do judiciário, por exemplo, trabalhando com população que não tem acesso a muitos direitos. Então, você precisa, talvez, de um assistente social para ajudar vocês a acessar alguns direitos que vocês não estão tendo acesso, enfim. E na escola, né? Vamos voltar para a escola. Sou educador, orientador educacional, estive na escola há muito tempo e é um lugar de conflito. São pessoas que convivem, onde tem um polo de autoridade, né? Que é o professor, e depois o diretor, o coordenador, transcorrem conflitos, né? Digamos que haja uma relação conflituosa entre uma classe e um professor. Ele entra aí? Sim. Os professores também são parte, muitas vezes, né, do conflito, e aí o conflito pode se dar entre o professor e a sala, entre o professor e um grupo de alunos, ou um professor e um aluno, né, em específico, mas essas são situações comuns, né, e como você disse, por envolverem relações de poder, né, de autoridade, lugares diferentes em que esses personagens, né, estão. Essas situações podem ser potencialmente conflituosas ou até mesmo violentas, né? Então, pensar em estratégias de rever como se dão essas relações para que elas sejam conflituosas, porque não deixarão de ser, mas que sejam conflitos que promovam o desenvolvimento, né? A possibilidade de pensar, né? Quais são os interesses que estão em xeque, quais são os desejos daquelas pessoas, porque algumas estão sendo ouvidas e outras não. É uma situação comum e uma situação em que os professores também são convidados, né, a pensarem sobre as suas ações, sobre as suas relações com os alunos. Existe uma série espanhola agora que está passando na TV, que chama Merli, né, que é bem interessante porque surgem conflitos, surgem relações e até tem uma figura, mais ou menos, que cumpre essa função como professor, né? Você poderia pensar também na escola que se todos os professores, todos os educadores da escola fossem mediadores, né? Acho que não precisaria necessariamente ter uma figura específica para trabalhar as situações de conflito da escola. Se todos pudessem trabalhar os conflitos e não precisariam necessariamente estar dentro dessa figura do mediador, mas aprender a lidar com as situações de conflito de maneira mais construtiva. Acho que esse é um dos objetivos do mediador também, né? No caso do professor mediador, dessa figura. Pelo construir essa cultura, né, de mediação. Quer terminar? Não, é isso. Eu falei em cima. Então, o mediador não é uma profissão. Não é regulamentado como profissão. Bom, nem muitas sei, não são. Né? Inclusive a minha pedagogia não é. Nem existe, até onde eu sei, no campo da mediação, um desejo de que se torne uma profissão propriamente dita. Né? Porque a profissão é interessante, porque dá um lugar, por outro lado, ingessa as práticas, e as práticas de mediação têm assim, quem é mediador gosta da ideia de ter um pouco de liberdade dentro das práticas, e já se traçaram princípios que orientam a prática, e a rigor, estamos satisfeitos com isso. Mas ele se emprega como mediador? Então, diga. No caso das escolas, ainda algumas escolas hoje já existe essa função do mediador, né? Nas escolas públicas, não. É um professor que assume a função, né, o cargo de mediador. Mas ele tem algumas horas para isso ou não? Sim, ele tem horas destinadas para atividade de mediação. Antes eles desenvolviam meio período, né, meia carga horária como professores em sala de aula e depois como mediadores. Hoje os mediadores eles trabalham somente como mediadores. E cada escola tem? Não são todas as escolas. Não são todas. No estado. No estado. Isso. Estado de São Paulo. No estado de São Paulo. E cada lugar vai escolhendo o seu modelo também, né? Quer dizer, ele ganha como um professor, como hora-aula. Isso. É isso? É uma profissão, é um autônomo, na verdade, né, o mediador. Ele trabalha, então ele atende em consultório, escritório, enfim, cada um. Mas quem paga?
Quem paga são as partes em conflito. Ah, as partes em conflito. Elas pagam por assim como você paga um advogado, ou paga um dentista, ou paga um psicólogo, né? As partes em conflito que buscam isso, né? Então, talvez ainda é uma cultura, ainda é pouco conhecido, as pessoas ainda procuram pouco, né? Geralmente são pessoas que alguém indicou, né? Alguém passou por uma mediação, indicou, ou algum outro profissional liberal também indicou. Isso quando são mediações privadas, né? Que a gente chama. Sim. Quero ser um mediador. Onde é que eu me formo para isso? Então, tem várias possibilidades, como não tem uma regulamentação específica, né? Então, você tem vários cursos de mediação, tem algumas escolas um pouco mais tradicionais de mediação, no campo da mediação. Então, tem o FONAME, o Fórum Nacional de Institutos de Mediação, que congrega uma série de escolas de mediação, sobretudo, na verdade, de São Paulo, Rio de Janeiro. Isso está na internet? Como é que é? Fórum, FONAME chama. FONAME. E que tem aí, que eu acho que é um grupo de escolas que tem uma preocupação com a qualidade da formação. Tem uma série de outras escolas que surgiram depois que isso virou política pública do judiciário, que tem como referência a formação feita para o mediador judicial, que é uma formação muito rasa, né? Ainda muito pouco, a qualidade ainda um pouco a desejar. Então, as mediações do mediador judicial são, em geral, um pouco menos interessantes, a menos que ele tenha outras formações que ajudem. Em geral, quem é psicólogo tem mais facilidade em trabalhar com a mediação, né? O curso de psicologia, que já dá atenção à mediação ou ainda não? Não. Ainda é um conteúdo bem pouco presente na formação dos psicólogos. Mas a mediação trabalha com muitas ferramentas que são da psicologia, né? Escuta, perguntas abertas, reflexivas, enfim, que são próprias do campo da psicologia, né? Muito bem, eu agradeço as contribuições e até o próximo Desafio Profissão.